Você já teve a sensação de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo exatamente aquilo que deveria fazer? Eu tive essa sensação algumas vezes, mas tem uma que foi muito especial. Um amigo estava contando num curso que eu estava fazendo sobre uma guerra que aconteceu no país dele. E que durante essa guerra as pessoas se esconderam, e ele também. Ele chegou a passar quase 2 dias numa vala, escondido, para fugir dos conflitos. E depois que ele conseguiu escapar de lá, ele foi para a casa da avó dele numa ilha. Nessa ilha, muita gente resolveu se esconder também, né, esperando que essa guerra terminasse. Muita gente que tinha parentes lá foi para essa ilha e tudo começou a ficar muito caro. Os mercadinhos, os poucos lugares que você podia comprar comida lá, começaram a encarecer tudo, as pessoas começaram a ficar desesperadas. Começou a virar uma situação muito ruim para todo mundo. Ele tinha mais ou menos uns 25 anos nessa época, se juntou com os outros jovens para ver, tipo, o que nós vamos fazer? E tava um inferno, não tinha mais comida, não só era cara, como acabou. E eles combinaram uma coisa, falaram, cara, vamos nos organizar. Então pegaram uma espécie de galpão que tinha lá, onde aconteciam alguns eventos. Eles se reuniam lá todo dia. Os homens de manhã saíam para caçar, as mulheres ficavam esperando o que eles trariam, né? Eles iam pescar, caçar, ver o que eles conseguiam. E depois eles chegavam, elas cozinhavam isso e eles faziam festa. Todo dia. Eles resolveram dançar e cantar. E ele foi contando isso com muita emoção, porque foi uma história muito difícil. E aí ele nos contou que de um inferno eles criaram um paraíso. Isso me marcou muito. Na hora que ele falou isso, eu tive essa sensação de que eu tinha vivido toda a minha vida para chegar naquele momento e escutar aquela história com aquelas pessoas. Porque deu um clique na minha mente. Você já teve essa sensação? Quando? Me conta, o que te trouxe, né? Essa sensação de plenitude, de estar no lugar certo. Nessa época eu estava fazendo um curso chamado Escola de Guerreiros Sem Armas, do Instituto Elos, em São Paulo, onde a gente aprendia a agir em situações de catástrofe, com jovens do mundo inteiro. Eu devia ter uns 28 anos, eu era uma das mais velhas lá. E a gente fazia, como que a gente reconstrói um lugar que sofreu uma catástrofe, né, que teve um trauma coletivo? Primeiro você reestabelece os afetos, as conexões entre as pessoas, e depois os espaços. É quase como se fosse automático, assim, foi isso que a gente aprendeu lá. E como é que a gente reconstrói uma pessoa e reconstrói os afetos? Ouvindo histórias, conectando as pessoas com as suas boas lembranças. Todo mundo passou por tragédias, mas todo mundo tem boas lembranças. A esperança, ela é transmitida assim, através das histórias que a gente conta uns para os outros. Quando você conta para o seu filho que quebrou a perna jogando futebol, ele tá vendo você, ele sabe que vai passar. Quando você conta que teve uma desilusão amorosa, terrível, e chorou, e sofreu, e tá ali contando isso, essa pessoa sabe que vai passar. Então, sempre que for possível, lembre que a esperança, ela é transmitida através da comunicação de geração para geração, de pessoa para pessoa. Conversar faz isso, sabe? A gente conversa, conta as nossas histórias, conta as nossas desilusões, as nossas conquistas, e nisso o outro ser humano na nossa frente aprende que as coisas passam, que elas evoluem. Não perca a oportunidade de transmitir esperança por aí. Faça isso para mim e eu vou fazer sempre que eu puder.